do tipo mais brutal e mais cru de violência que existe. É a forma mais violenta de existência que existe. Porque ele olha para o sujeito colonizado, o colonizador, olha para o colonizado não como um sujeito, mas como um sub-humano. Como alguém que não tem direito à existência. E essa existência não só do ponto de vista biológico, físico, né? Mas uma existência do ponto de vista de condução histórica da sua vida. Então, por que os palestinos são um exemplo muito importante de resistência nesse aspecto? Porque eles não só reivindicam a vida deles, né, biologicamente, mas porque eles retomam a história do processo de dominação o tempo todo. Porque se eles deixam essa história acabar, se apagar, eles também são eliminados. É um processo que faz esse tráfico entre o passado e o presente. E eu acho que é muito, enfim, né, importante ter essa dimensão, né, de que o colonialismo ele é esse regime que olha para o outro, que olha para esse colonizado como alguém que não é dotado de direitos naturais à vida, que não é dotado de direitos naturais à dignidade, que ele é um sub-humano. É o que acontecia no apartheid, era o que acontecia aqui no Brasil. Você acredita que eles usam a religião como pretexto para isso? Eles utilizam como um argumento... É um argumento, assim... Eu acho que eles usam principalmente o discurso civilizatório. E aí a religião entra como uma dessas plataformas. Qual que é o discurso principal veiculado a Israel? A única democracia do Oriente Médio. Por que isso é veiculado tantas e tantas vezes? Porque aí você cria a noção geral, simbólica nas pessoas, de que é necessário você defender o regime que é democrático. Afinal de contas, a gente não gosta de democracia? Quem não gosta de democracia, né? Esse é o senso comum. Então, você cria a noção de que você precisa defender a democracia, a única do Oriente Médio, e ao mesmo tempo você produz um sentimento geral e uma visão sobre o mundo dos outros países que são o quê? São tudo os muçulmanos malucos, são os terroristas, são as armas de destruição em massa. É necessário levar o aspecto civilizatório. Então, sei lá, né, a gente olha pra galera falando, não terá parada LGBT em Tel Aviv porque Israel está sendo bombardeado. Por que se veicula esse tipo de informação? Para poder tentar transferir essa ideia de barbárie, de selvageria, àqueles que são atacantes da democracia, àqueles que atacam Israel. Por quê? Porque aí você encobre a realidade, que é a realidade de que essa violência que existe contra Israel é uma violência absolutamente legítima. Em todos os seus pontos. Legítima. Porque o colonizado tem todo o direito de se defender. Isso, inclusive, é uma diretriz do direito internacional. Se um povo é colonizado, ele tem o direito à insurreição por qualquer meio, inclusive a luta armada. Então isso é uma coisa que está definida pelo direito internacional. E além disso, né, além dessa questão do direito, né, da legislação e tal, eu acho que tem um outro ponto, que é esconder o fato de que, da mesma maneira que uma forma de violência foi perpetuada para garantir o sucesso da colonização, é necessário que se realize um movimento tão violento contra o colonialismo e contra a colonização para que ele seja encerrado. Então, tipo, é isso. Por que a resistência palestina é uma pedra no sapato de Israel? Uma pedraça no sapato de Israel? Porque os caras não vão parar. Porque eles não vão parar. Eles não vão desistir. É isso. A não ser, ou você elimina todos, ou essa resistência vai continuar acontecendo. Quando você fala que o povo colonizado ele tem o direito de se defender, será que a gente pode estar legitimando também o terrorismo? O cara tem o direito de fazer o que ele quiser. Inclusive práticas terroristas. Então é isso. O terrorismo ele é uma tática, né? Ele é uma forma de como você ataca dentro de uma guerra. Então ele não é só um conjunto de ideias, né, e tal. Ele é algo que tem uma certa serventia num determinado contexto. É claro que não é a mesma coisa que a gente ficar, tipo, sei lá, né, comemorando a morte de civis e tal, não sei o que. Acho que o ponto não é esse, né? O ponto é, ali existe um Estado colonial. É isso. É um Estado que impõe a sua dominação prática na desumanização dos palestinos. O palestino não é gente. Eles jogam bomba em acampamento da ONU porque palestino não é gente. Porque pro sionista, o palestino não é uma pessoa. Então ele não merece ser reconhecido como uma pessoa. E aí você tem restrição de circulação. O palestino não consegue tirar passaporte, não consegue viajar.
não consegue arrumar emprego, não consegue fazer nada. Não consegue ir embora. Então, Não você quer ir falou embora de- daqui. embora, não consegue. Você falou de Me deixa bombardear embora. o hospital, a ONU, uma sede da ONU, todo mundo viu, né? Quando ele faz um ataque direto numa sede da ONU, não é um ataque direto à entidade? É isso. E a entidade entende? faz o quê? Mas e por que não tem uma reação, né? Ação e reação, por exemplo? Porque é isso. Eu acho que essa ideia de que a ONU poderia ser a resolução dos conflitos, trazer esse lugar de imposição, não adianta nada. Nem posição, vai ele é falar o o grande quê? apaciguador. A função da ONU é manter Manter a ordem natural do mundo. Eu acho que assim, a gente acha que está caminhando, talvez, né, para um cenário muito parecido com o que foi o cenário da África do Sul, a partir ali dos anos 70 e 80, depois do massacre de Sharpeville em 67. Como que foi? O massacre de Sharpeville foi um massacre que vários negros da África do Sul saíram com seus passaportes, né, eles tinham que andar com um documento que permitia que eles transitassem em determinadas áreas. Controle populacional. Uhum. Eles saíram com esses passaportes e eles fizeram um protesto queimando esses passes, né? E aí a polícia da África do Sul, a polícia africana do regime do apartheid, abriu fogo contra os manifestantes. Matou uma galera. Tipo, não matou milhares de pessoas. Matou uma galera, mas não matou, chegou a milhares de pessoas. E isso gerou uma comoção internacional muito grande, porque era um absurdo. Tipo, era isso. Tipo, os caras estavam reivindicando o direito de ir e vir num território em que eles estavam antes. E aí a galera foi massacrada. Isso gerou uma indignação moral muito grande por parte da comunidade internacional, que passou a boicotar a África do Sul em termos comerciais, econômicos, esportivos. A África do Sul foi inclusive boicotada de participar, acho que ela foi boicotada de participar da Copa do Mundo de Rugby de 87. Porque ela estava sob as ordens do boicote Por que internacional. esse boicote não acontece no caso da Palestina? Não interessa, né? É isso, né? Porque não se tem esse interesse. Mesmo a China, por exemplo, né? Que tem uma posição contra-hegemônica importante, que faz ali esse circuito mundial de comércio alternativo, continua vendendo arma para Israel. Continua selando acordo. O Vietnã, também um país que teve esse desenvolvimento, que teve essa mudança de paradigma social, continua estabelecendo negócios com Israel. Continua, na maior moral. E assim, eu imagino que a economia israelense dependa muito mais da China do que a China dependa da economia de Israel. Com certeza. Muito mais. Então, o que a China perde, por exemplo, rompendo relações diplomáticas? Perde nada. Para mim é inaceitável. É inaceitável que a China mantenha essas relações. Assim como é inaceitável que o Brasil mantenha essas relações. Porque não adianta nada o Lula ir lá na ONU, tal, falar... Ah, mas é o único líder que fala sobre Gaza. Não, beleza, falar e denunciar é muito importante. E aí? O Brasil continua vendendo petróleo cru para Israel. Inclusive, petróleo esse que está sob o alvo na exploração da margem equatorial. Que vai destruir o bioma amazônico para vender petróleo para o Oriente Médio. Para vender petróleo, na verdade, para Israel. Que vai abastecer tanque em Israel. Você tem aqui as prefeituras, né? O prefeito de BH... que foi para Israel participar de evento de empresa de tecnologia de segurança para comprar equipamento militar de Israel para ser usado no Brasil. Que vai oprimir quem? Que vai oprimir os membros da classe trabalhadora, que vai oprimir os jovens da periferia, que vai oprimir todos esses grupos. Então, acho que não acontece esse boicote porque essas forças internacionais não têm nem, né, como tinha naquela época uma União Soviética, que empurrava a galera mais para esse lado, que você tinha uma certa contenção e uma garantia. A China não tem esse mesmo papel. Não tem. Ela peca muito nessa questão do internacionalismo proletário em nome do pragmatismo econômico, em nome do planejamento. Então, tipo, beleza. Isso não tem Capitalismo nada... é foda, tá Não, vendo? então, isso não tem nada a ver. É isso, acho que é a Você já foi participação... convidado para ir para Israel já? Não. Ninguém nunca convidou seu canal, suas redes sociais, Não, acho... por conta do que você fala, assim? Eu tenho uma leve impressão